Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. O Grupo KHG tem o que você precisa. Se você quer comprar seu carro novo ou usado. Se você quer comprar seu imóvel ou construir. Se você quer crédito para capital de giro ou pagar dívidas. O Grupo KHG tem a linha de crédito para o que você precisa. Linhas de créditos a partir de R$10 mil, com prestações que cabem no seu bolso. Planos para caminhoneiros, motoristas de aplicativos, entre outros. Você que está negativado e com score baixo. Nós temos a solução. Venha para o Grupo KHG. 0800 000 2501. Atenção Patos e região! A hora de comprar carro novo está chegando! De 31 de agosto a 2 de setembro, mega feirão de carros novos e seminovos de toda a região. Mais de 400 carros à sua escolha. Primeira parcela para até 90 dias. Taxas a partir de 0,99. Vantagens exclusivas e aprovação de crédito na hora. Aguarde! De 31 de agosto a 2 de setembro, mega feirão de carros no Terreiro do Forró em Patos. Apoio Bradesco Financiamentos. Crédito sujeito à aprovação. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Nesse programa que já tem 3 anos de duração, estamos na 3ª temporada, escapando por aqui, 3ª temporada do programa Funes Cultural. Esse programa que já virou uma referência cultural aqui em Patos, aqui no Sertão, na Paraíba e também no Brasil. Essa parceria você acompanha através da Brisa TV, através da TV Sol, através das plataformas digitais, YouTube, Facebook e também através da Rádio Tabajara. Então, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, que vai receber nessa bancada maravilhosa 2 pessoas incríveis, 2 pessoas que estão mergulhadas na literatura infanto-juvenil. Ele já é a 3ª participação dele aqui no programa Funes Cultural, já pode pedir música, inclusive no Fantástico. E ela, pela primeira vez, participando do programa Funes Cultural. Então, o programa Funes Cultural de hoje recebe o escritor e professor Júnior Misaki e a professora, pesquisadora Cláudia Jean, para um bate-papo muito bacana. Hoje, 3ª temporada do programa Funes Cultural. Sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural.
Pois é, quer começar, Cláudia? Olá, Deusimar, olá, TV Sol, né? Tantos outros veículos de comunicação. E para mim é um prazer, né? Eu que vim aqui na estreia do Funis Cultural, a gente nem imaginava o quão longe iria esse programa, A gente né? não imaginava que ia durar tanto. Isso, de tantas transformações que já teve, né? Só melhorando e pessoas incríveis vindo aqui. Né, já teve outra oportunidade também de vir com a Aline Polibrink também para falar um pouco sobre essa questão de literatura infantil e vir novamente para falar sobre um quinto filho, né? Para mim é um prazer, principalmente ao lado, né, dessa grande personalidade aqui das letras da nossa cidade, que não apenas deixa sua contribuição aqui na cidade de Patos, mas também lá no Rio Grande do Norte, onde também somos colegas de trabalho, e que desenvolve pesquisas, né? Então tem uma parte científica, tem uma parte também mais primorosa, não apenas o artístico do fazer, né, mas sim da pesquisa, da ciência, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui dividindo aqui com Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Olá, pessoal. Olá, Deusimar, Júnior. Né? Reitero as palavras de Júnior. Realmente é um prazer, e não somente um prazer, mas uma honra também dividir essa mesa, né? Dividir esse espaço com um grande historiador que figura como referência assim, máxima na cidade de Patos, né? E região. Um escritor que já está caminhando aí, concretizando, na verdade, seu quinto livro literário, né? E o sexto, que direciona mais a formação de professores. Então, será um prazer poder compartilhar um pouco, né, das nossas experiências, tanto como colegas de trabalho, como colegas de estrada, porque nós diariamente caminhamos rumo ao Rio Grande do Norte, e também de interesses comuns, né, no que concerne a pesquisa sobre letramento literário, sobre incentivo à leitura, sobre formação de professor e, sobretudo, essa questão de trazer à baila discussões tão relevantes para o contexto educacional. Pois é, você está acompanhando o programa Funis Cultural de hoje e eu já começo, né, o programa de hoje olhando aqui para o nosso querido Júnior. Júnior, como está a preparação para o evento de sexta-feira lá na Fundação Hernani Sátiro, a partir das 18h30, lançamento do seu mais novo trabalho, Miguel e o Celular. Queria que você falasse um pouco sobre os preparativos para esse grande evento, lançando o teu novo trabalho. Deusimar, para mim é uma honra voltar à Fundação Hernani Sátiro, que já foi palco de tantos outros projetos meus, né? Desde a área que eu era apenas artista visual, né? Lançamentos de DVDs didáticos, na parte de produção audiovisual em si. E a segunda vez que eu estou retornando com um projeto literário. Né? A outra vez foi com o Gato Juan, no ano passado, que fizemos um evento bacana lá. E foi uma instituição que me deu muita sorte, né? Porque o Gato Juan até hoje está rodando, né? À toa que eu tô aqui ainda de Gato Juan, né? Que até hoje está rodando ainda com essa obra por Paraíba afora. E Miguel e o Celular, nessa sexta-feira, vai ser um lançamento, né? Voltado para família, voltado para crianças, educadores, leitores de forma geral. E vamos fazer, né, esse encontro lá para apresentar essa obra à sociedade patoense, né, de forma inicial, e também com apresentações culturais que têm a ver com outras obras minhas, né, como a apresentação da peça da Raposa Depois de Aquele Adeus, que é a minha última obra, que foi adaptado por um grupo de alunos lá de São João do Sabugi, da escola Senador José Bernardo, onde a professora de teatro, que também é paraibana, Williane Marilac, nossa colega de estrada, como Cláudia falou, desenvolveu essa peça, que eles já se apresentaram tanto na cidade lá quanto em Caicó, né? Então, levando esse grupo de teatro adiante. Eu gostaria de trazer esse grupo aqui para Patos, para que as pessoas conhecessem uma forma adaptada, né, de uma das minhas obras, e esse vai ser um momento que para mim também vai ser muito emocionante. Que bacana, né? Muita arte, muita cultura. É interessante, eu percebo muito, né, na cena cultural aqui de Patos, eu percebo uma coisa maravilhosa, né, que é o seguinte: os escritores, os produtores, na hora da produção dos eventos, eles nunca tentam buscar só para si esses holofotes, né? Então,
busca-se sempre agregar, inclusive, outros tipos de arte para além daquilo que está sendo objeto do lançamento. Então isso é muito bacana, né? Você agregar no lançamento de uma literatura infanto-juvenil, você agregar uma companhia de teatro, né? A gente estava conversando aqui em off, quantas e quantas pessoas nunca assistiram a uma peça teatral? Inclusive educadores, né? Inclusive educadores até de artes, né? Em nossa localidade que não tem, digamos que, tanto espaço, né? E eu acho que essa questão de vincular outras linguagens em lançamentos, eventos, está na necessidade da população em ter, né, esse espaço para poder apresentar. Nós não temos teatro, não temos um espaço, né, que possa fazer de uma forma mais italiana, digamos, itálica, né, esse tipo de apresentação, mas então a gente faz esse momento para poder dar a oportunidade a essas pessoas, tanto de se apresentar, como também a plateia, o público, os espectadores, de prestigiar esse tipo de linguagem, porque nós temos uma carência muito grande de arte, temos uma sede muito grande dessas linguagens, né? Então, por isso que sempre quando tem um sarau, um musical, eu vejo sempre os outros artistas também agregando essas diversas linguagens. Que bacana, né? Inclusive, em primeira mão, já vou anunciar aqui, em primeira mão, no programa Funes Cultural, o seu evento lá no auditório da Fundação Hernani Sátiro, Júnior, será o último evento antes da suspensão das atividades no auditório, porque baseado naquilo que vem acontecendo na Funes, né, nesses últimos tempos, nós percebemos que o auditório ele precisa de uma reestruturação para atender melhor os artistas patoenses, né? Então, já foi determinado pela presidente da Fundação Hernani Sátiro, Milena Brito, para que na próxima semana haja a suspensão temporária das atividades lá no auditório, e será iniciada uma readequação desse auditório, né? Vai ser colocado identificadores, a iluminação vai mudar, então a estrutura vai ficar uma estrutura bem, bem bacana para poder receber cada um de vocês que busca, né, o auditório da Fundação Hernani Sátiro. Então acho que isso é um presente, né, para Patos, um presente para os artistas, né, porque é um local central, um auditório que cabe um número bom de pessoas, né? Então será o último evento antes disso. Como você já está no 6º livro publicado, então, e você produz muito, então nós vamos ter que correr lá na Funes para poder terminar logo a reforma para o lançamento do 7º livro, né? Mas antes do 7º livro, vamos falar desse, que é o lançamento na sexta-feira. Júnior, Miguel e o celular, né? Esse material ele fala sobre o impacto da tecnologia na vida das crianças. Você tem livros com temáticas sempre difíceis, né? Eu considero uma temática difícil, por mais que as pessoas achem fácil esse tipo de abordagem, mas você sempre traz temáticas com uma didática muito bacana. Foi assim em Clarice, né, e Andorinha, foi assim também no seu último livro, né, em relação à temática da morte, né, do luto, né, teve uma abordagem também relacionada a isso. E agora Miguel e o celular, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse enredo, sobre mais essa história. Pois é, Deusimar, eu acho que assim, a questão do diferencial, né, na minha linha literária tem sido justamente essas temáticas que algumas pessoas ainda têm receio de trabalhar. E às vezes eu escuto até tipo assim, críticas não construtivas de educadores ou então gestores que têm esse receio, não conhecem a obra, mas que já lacra, digamos, que um estereotipo antes de conhecer. Mas que depois que conhece, já vê que não tem nada daquilo que eles imaginavam, né? Falar sobre luto, falar sobre diversidade, falar sobre valores de amizade, sobre mágoas de um relacionamento, até mesmo a ausência de uma família na questão da educação digital de seus filhos, que é algo que está tão em alta, né? Então são abordagens que não só saem de mim, mas que saem de toda uma estrutura, uma vivência, né? Eu estou em sala de aula literalmente todo dia, dentro da educação básica, seja aqui ou em outro estado, em outras instituições. Então a gente vai observando muito as necessidades daquilo que os adolescentes ou crianças elas querem
ter para elas, né? Então, se a gente fala em escrita local, a gente está falando também no reconhecimento dos valores daquilo que está sendo formado na sociedade dentro do seu âmbito. E trazer essas abordagens, eu não pretendo apenas atingir um alvo de sala de aula, né? Então, alvo de família, de leitores, de psicólogos, né? Da sociedade em si que tem interesse por esse tipo de abordagem, né? Em 2021, né, a gente lançou o Mágico do Seridó, onde Cláudia fez uma participação, né, na revisão, na apresentação do projeto, que a gente também fazia essa questão da abordagem sobre valores de amizade, né? E sobre a questão também de julgar o próximo, né? No caso, eu fiz uma adaptação do L. Frank Baum, do Mágico de Oz, trouxe para o Seridó, trouxe para o Sertão, naquela época, e a gente desconstruiu a imagem da bruxa, não foi, Cláudia? Que a gente sabe que a imagem da bruxa, desde lá da Idade Média, né, era digamos que associada àquelas mulheres que queriam talvez estudar mais um pouco, né, ser um pouco mais donas de si, que naquela época a sociedade não se permitia. Então se criou aquele vínculo que bruxa era justamente aquela pessoa má, de uma aparência não padrão, e a gente tentou desconstruir dentro da nossa obra, transformando ela numa fada e não matando a bruxa. Por que a gente tem que matar a bruxa, né, Cláudia? Então foi uma forma de trabalhar outros valores também, e também de ver que as pessoas também podem ter outras oportunidades da vida e que, por mais que elas são julgadas de algum estereotipo, talvez elas não são desenhadas da forma que as pessoas a julgam, né? E na minha literatura eu tento trazer essa questão de desconstrução, né? Que automaticamente vai saindo, tanto no processo de escrita, no processo de ilustração e também no processo de revisão, que isso é muito importante quando eu escuto, por exemplo, a fala de Cláudia, de Rejane, de outros profissionais em relação à ótica do meu trabalho, né? Eu me deixo me permitir também dentro do meu processo criativo que alguns escritores não se permitem, né? Não, minha obra é fechada, Cláudia é apenas a revisora, que era apenas que ela organiza as ideias e a gramática, né? Não, mas eu digo, Cláudia, posso mudar tal coisa? O que é que você achou disso? Você acha que eu devo isso para aqui? Eu me abro para isso, né? Então, é uma obra coletiva. Que bacana, eu quero aproveitar esse gancho, né, para escutar um pouco, né, a nossa querida Cláudia. Cláudia, com a experiência que você adquiriu, né, nesses últimos anos como professora, também como pesquisadora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da literatura infanto-juvenil, principalmente a maneira como essa literatura está chegando, né, para essa juventude tão carente disso, porque a gente às vezes não percebe quando as pessoas dizem assim, as pessoas não gostam de ler, né, assim, mas eu acho que todo mundo gosta de ler. Só que muitas vezes a pessoa não acha um tipo de literatura que agrade. E isso é muito complicado quando se é criança, quando se é adolescente, que é uma vida que pulsa ali, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da literatura infanto-juvenil nesse contexto. A literatura infanto-juvenil é essencial no contexto escolar, sobretudo quando nós nos deparamos com crianças e adolescentes que são provenientes de lares de parcos recursos, né? Então, a escola apresenta-se ali como o principal ambiente onde a criança, onde o adolescente vai experienciar a literatura. Mas para que essa experiência seja significativa, né, o processo educativo do ensino de literatura deve ir além do simples hábito de ler e do gosto pela leitura. Deve passar essas etapas e avançar outros âmbitos, né? Ler por prazer, ler para criar o hábito, mas também ler para compreender as nuances que estão envolvidas no seu contexto socio-familiar, né? Ler para humanizar. Então, a literatura ela vai se estabelecer, de fato, como humanizadora quando ela ultrapassa o simples hábito de ler e ler por prazer, mas ela busca também uma compreensão, né, da realidade social. E a leitura literária é muito importante nessa questão, porque ela vai
vai nos dar a possibilidade de não se deter somente ao que o escritor põe no papel ou põe na tela, né? Mas ela vai possibilitar que o leitor viaje, né? Tenha aventuras, crie outros sentidos para o que ele está lendo. E, nesses sentidos, ele associe as suas vivências e também, a partir disso, ele possa ressignificar sua própria vida, né? Quando alguém tem uma base literária consolidada, ela é mais propícia a se posicionar criticamente, ela tem mais possibilidades até de argumentar, de escrever, né, de falar, de se movimentar de maneira autônoma por outras esferas sociais, né? Não só na escola, mas no âmbito do trabalho, né, no âmbito do lazer, no âmbito de outros lugares que não seja estritamente o espaço escolar. Então, daí esse prazer, esse hábito de ler, que vai chegar a essas outras questões da literatura, ser muito importante nas fases iniciais, né, da escola. Então, quando você vai levar a criança, o adolescente, o interesse pela leitura, né? Então, não é qualquer leitura, né? Você chegar e simplesmente dar o livro para a criança ler. Mas isso parte de um processo educativo, né? Que envolve motivação, envolve leitura, envolve, muitas vezes, círculos de conversa, de diálogo, envolve interpretação, retextualização. Então, promover a leitura literária vai além de você dar o livro para a criança ou adolescente, leia. Não, você tem que possibilitar condições para que essa leitura, de fato, se concretize, né? E que não fique restrita somente naquele espaço de sala de aula, que essa leitura possibilite realmente uma reflexão, né? E também a procura por outras leituras. Isso envolve uma questão também de letramento, né? Letramento literário. Então, quando a gente vai para a questão do letramento literário, todas essas questões de motivação, introdução, leitura, interpretação estão envolvidas, né? Não uma leitura somente para decodificar, mas uma leitura que leve a situar as intenções do texto nas nossas vivências. E, além disso, a leitura do texto possibilitar uma transformação, né? Não só no indivíduo que lê, mas também nas pessoas que fazem parte do convívio daquele indivíduo, porque o letramento faz isso, né? O letramento, você está se preparando para usar a leitura e a escrita diante das diversas demandas sociais. E é uma possibilidade de você utilizar essas habilidades não somente a favor de si mesmo, mas a favor de um coletivo. Daí essa significação que eu trago enquanto importância, né, da leitura literária para o âmbito escolar, principalmente para crianças que não têm, né, esse recurso em casa. A escola é uma grande agência de letramento capaz de propiciar isso, né? Daí a gente vê a importância das escolas manterem bibliotecas, né, em seus espaços.
E bibliotecas não para estarem ali de enfeite, né? Para dizer que a escola tem. Vou né? colocar um funcionário adaptado, Tem, né? tem biblioteca, tem laboratório de informática, tem laboratório de ciência, mas o aluno precisa utilizar aquele espaço, ele precisa fazer parte daquele espaço, né? Então, eu tinha uma professora que dizia, quando vocês virem uma biblioteca toda arrumadinha, né, os livros todos sempre no lugar, é sinal que ninguém lê. Né? Então, a biblioteca na escola é para ser utilizada, para os livros serem tirados de lugar, para os livros serem levados à mesa, para o aluno poder levar o livro para casa. Né? Então, eu vejo assim a escola como um grande espaço que pode propiciar isso. Né? Porque eu, como professora de escola pública, e como aluna que fui de escola pública, eu vejo que essa é uma carência que os alunos têm. Né? Se você tem opções de comprar um livro ou algo que é essencial na sua casa, obviamente seu pai opta por comprar o que é indispensável para todos. Né? Então, a escola apresenta-se como assim, indispensável, né, nessa questão. Né? E você pegar, principalmente para as séries iniciais, né, um livro como este, né, de junho, com uma linguagem acessível, né, um projeto gráfico muito bem elaborado, isso contribui muito para que a criança, né, vá despertando esse gosto e, a partir desse despertar, ela atinja outras esferas relacionadas ao letramento literário. Como é bom, né, escutar a Cláudia, Júnior. Ela estava meio nervosa antes, né, mas como é bom escutar. A gente relaxa, a gente assim, entra num curso de sabedoria. Como é bom escutar uma pessoa que fala com paixão, né, sobre aquilo que ela vivencia. E tem uma coisa que eu achei fantástica na tua fala, que é a ler para humanizar. Né? Que coisa bacana, né? Ler para humanizar. Eu cheguei à literatura depois do ensino médio. Né? Depois do ensino médio. Eu faço muito essa reflexão hoje como professor, né, que quando as pessoas dizem assim, mas os adolescentes eles não gostam de ler. Mas vai ler quando? Né? Porque escolas em tempo integral, muitas escolas que não têm biblioteca, cidades que não têm biblioteca pública. Então, muitas vezes, há uma dificuldade nisso. Né? E a leitura, quando você diz assim, ler para humanizar, quando você fala sobre os impactos dessa leitura, eu lembro um pouco dos impactos que eu tive quando a literatura chegou na minha vida. Por exemplo, eu tinha uma imagem totalmente diferente daquilo que era seca. Eu tinha um conhecimento técnico do que era seca, não só por ser nordestino, por ser sertanejo, mas por ter participado de disciplinas na faculdade, né? Meu mestrado é na área ambiental, né? Mas depois que você lê, por exemplo, o 15 da Raquel de Queiroz, ou Vidas Secas de Graciliano Ramos, você passa de fato a entender o que é a seca. Né? Então, uma coisa é o conhecimento técnico. Sim. Quando a Raquel de Queiroz e o Graciliano ele chega, assim, você diz, poxa, eu não sabia de nada do que era isso. Né? E a literatura ela penetra de uma determinada forma que é um impacto impressionante. Né? Um impacto impressionante. Né? Assim como quando você lê fenômenos que são fenômenos nossos, passam também a ter uma nova característica. Por exemplo, Darcy Ribeiro, né, no Povo Brasileiro. Tem um capítulo de O Povo Brasileiro com Darcy Ribeiro que ele fala sobre o cangaço. Cangaço, né? E aí, toda a leitura que você teve anterior sobre o cangaço, isso provoca um impacto em você que você diz, mas peraí, né? Mas você vai pensar ali lugar de fala, contextualização, o estado de violência que havia na transição do século XIX para o século XX. Então, a leitura, ela mexe com as estruturas. Ela mexe com essas estruturas.
E é exatamente baseado nesse impacto. Assim, vocês têm noção, né, de como a produção de vocês, de como o trabalho de vocês. Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente está falando do impacto da leitura, no impacto da produção. Vocês têm noção do impacto do trabalho de vocês, a maneira como vocês influenciam outras pessoas, não só alunos, mas também pessoas que, desde o tempo de artista visual, né, que você influencia pessoas com os seus trabalhos acadêmicos, de sala de aula. Vocês têm ideia, assim, do poder de influência de vocês? Deusmar, para mim, assim, tem sido muito novo. Até para eu poder me aceitar enquanto escritor, foi um processo que já veio, acho que a partir do 3º livro, não é? Porque a gente meio que elitiza muito esse processo de ser escritor, de ter contato com a literatura, como Cláudia falou, não é? É um produto cultural, é um produto mesmo, né, que não é de fácil acesso. Né? Principalmente literatura infanto-juvenil, que tem um projeto gráfico, tem as ilustrações, e isso acaba chegando até num preço maior do que uma literatura voltada para o público mais adulto. E eu aprendi muito com Cláudia e com Rejane também, né, que participaram dos projetos comigo, e com Maria José também, que foi do projeto inicial, que elas sempre teclavam na mesma tecla comigo, que, Júnior, olha, isso aqui não é um produto apenas para criança. Porque quando eu chegava, eu sou escritor infantil, isso aqui é um produto para criança, mas que eu via alunos da EJA, senhoras de 50, 60 anos, querendo consumir aquilo ali, né? Pais querendo consumir aquilo ali, até mais do que os filhos, né? Então isso foi mudando, digamos que a minha concepção. Então a gente volta para a questão do viés da carência das pessoas em ter acesso a um produto cultural que não tiveram na infância, que não tiveram esse amadurecimento, né, dentro da prática do hábito da leitura, e que às vezes um livro que a gente considera de gênero infantil ou infanto-juvenil, por ser atrativo em relação às imagens, aquilo ali já começa um processo inicial de interesse para a leitura. E a partir dali, não é, a pessoa vai querer procurar algo, né, de outros tipos de gênero. Então eu comecei a ver esse tipo de perspectiva, né? Esse meu livro foi trabalhado em universidades, foi trabalhado em mestrados, foi trabalhado em ensino médio, não é? Então a literatura, a minha literatura, por mais que seja catalogada como infanto-juvenil, ela também está atingindo outros públicos. Então a literatura, ela é universal, né, Cláudia? A questão de construção de sentido, né? Você pode ter um livro direcionado para o público infanto-juvenil, mas ele despertar outras interpretações a depender do público leitor, né? Então, se você leva para o âmbito universitário, você vai ter alguns questionamentos. Se você leva para o público infantil, os questionamentos existem, porém são diferentes, mas sempre há essa possibilidade no texto literário, né, de você trazer interpretações, construção de sentido, a depender do público leitor. Pois é, interessante demais. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátero com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje aqui a professora, pesquisadora Cláudia Jean e o nosso querido escritor, professor Júnior Mizaki, que na próxima sexta-feira, a partir das 18h30, lá no auditório da Fundação Hernani Sátero, estará lançando seu mais recente livro, Miguel e o Celular, né, que é esse material aqui, mais um trabalho de qualidade, né? Júnior vem se destacando não só pela qualidade da sua obra literária, mas também a parte de designer, né? Ele faz tudo, viu, gente? Isso aqui, os desenhos, né? Tudo. E Deus e mais, esse livro aí, assim, o que eu acho de interessante em relação ao Gemais, porque ele vem com audiobook. Então, foi pensado nessa questão também da acessibilidade, né? De crianças autistas, ou então que tem alguma limitação, né? Então, ela pode ouvir, né, o livro enquanto elas vão olhando as imagens, ou então no processo inicial de letramento, aprendendo a ler, né, até mesmo adultos, né, a gente sabe que tem adultos que têm dificuldade de compreensão, então vem até na capa dizendo, ouça o audiobook, então quando você abre, você já é logo apresentado com o QR Code que lhe direciona a uma plataforma, e você vai escutando o livro enquanto você vai vendo, né. Fora a trilha sonora também, né, tem uma música específica para o Miguel.
e que também tem karaokê, tem toda uma programação nele, né? É você que está narrando? Não foi narrado por mim, foi por um profissional da voz, né, que já narrou também o Gato Juan, e a gente fez, né, essa questão desse contrato com ele, então ele fez a narração desse audiobook e a gente disponibilizou nas plataformas para que também até educadores ou pais tenham acesso, né, já que tem filhos que ainda tá nesse processo inicial de letramento, para eles poderem acompanhar e se interessarem mais pela leitura, né? Que bacana. A cada trabalho, Júnior apresenta uma inovação, né? Ele traz Uma loucura. o audiobook, o websérie, né? Que também é presente nessa edição. As músicas também, né? A gente Então, canta sem saber assim, cantar, né? É um artista, assim, que completo, né? Com disponibilidade para usar as diferentes linguagens. Pois é. Artistas. Ó, tem uma pessoa muito querida por nós que também quer participar do programa agora. Ela não pôde estar aqui na bancada do programa Funes Cultural de hoje, mas mandou o seu recado. Então, agora, participando do programa Funes Cultural, a nossa querida amiga, professora, pesquisadora, doutora Nádia Farias. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nádia Farias. Eu sou aí de Patos, né? Estou falando aqui do Rio Grande do Norte, que é o lugar onde eu trabalho. Eu sou pedagoga, sou professora do curso de licenciatura em Química do IFRN Campus Apodi. Sou escritora, sou contista, sou poeta. Bom, o convite hoje para conversar com vocês é sobre a literatura infanto-juvenil. Eu amo literatura e adoro ler e escrever para esse público. E vim aqui a convite, né, do Júnior Mizag, do Deusimar, para poder falar um pouquinho. É muito importante o acesso dos nossos jovens, das nossas crianças à literatura, né? A literatura mundial, a literatura nacional e a literatura local. E aí a gente tem, né, em Júnior Mizag, um dos nossos escritores patoenses, uma das nossas expressões fortes no que diz respeito à literatura infanto-juvenil, aí lançando seu mais recente livro, que é Miguel e o Celular. E eu, em breve, também estarei lançando um livro nesta área, né, para este público, na verdade, chamado Sonho Verde, e que vai trazer uma temática bem bacana, né, do tratamento ao meio ambiente, do cuidado, das memórias de infância, caracterizada por Nina, que é a personagem do meu livro. Então, venho aqui convidar a todos e todas para prestigiarem, né, a escrita local, prestigiarem os autores, os escritores patoenses, a se fazerem presente nesse mais novo lançamento do Júnior Mizag. E até o final do ano, espero, se tudo correr como está no cronograma, também estar lançando meu livro infanto-juvenil, Sonho Verde. Então, que possamos educar nossas crianças por meio da literatura, pela literatura de casa, de Patos, hoje muito bem representada por nós, por mim, por Júnior Mizag, por tantos outros que têm produzido bastante, né, no que diz respeito a livros, a leitura, a escrita, a poesia, o conto, a realidade. Então vamos todos, né, valorizar a produção da terra. Bom dia a todos e até breve. Bom, depois desse recado da nossa querida professora, amiga Nádia, né, sempre com intervenções muito importantes. Nádia é uma pessoa muito necessária aqui na cidade de Patos. Inclusive, Deusimar, quero mandar um abraço para ela, né? Tá aí estreando, vai estrear no âmbito, no gênero infanto-juvenil. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação, prefácio do próximo livro dela, que tá lindo, né, com as ilustrações de Frank Cleison brasileiro, né, um artista visual aqui da cidade de Patos, né? Você nem conhece, né? Nem conhece, né? Que eu fiquei vislumbrado com as aquarelas dele, né? E toda essa estrutura do Sonho Verde de Nádia, né, de suas memórias de infância, né, é um livro que precisa ir para as escolas também, precisa ir para os saraus, né, precisa ir para esses encontros, né, literário, porque tá muito bacana. Vai ser bacana. Então, ó, revelado também aqui em primeira mão, viu? Parceria Nádia Farias e o nosso querido Frank Cleison brasileiro. Entra naquela questão que nós falamos agora há pouco sobre as influências, né? Assim,
Frank Cleison é uma pessoa que sempre, toda vez que vai para uma entrevista, cita a professora Maria Leandro, né, como Sim. pessoas que geram um impacto muito grande. Recebemos também, recentemente aqui, outros artistas, Limeira, por exemplo, né, que está trabalhando na parte das artes plásticas também. Sim. Então, assim, é muito bom, né, perceber que vocês, apesar de jovens, né, vocês estão influenciando positivamente. Inclusive, Deusimar, assim, só abrindo um parênteses, eu fiquei até preocupado, uma reunião que tivemos na Secretaria de Cultura recentemente, para falar sobre artes visuais, e tinham pouquíssimos artistas desse âmbito, não é? Então, a gente foi fazendo um resgate de memória histórico e a gente viu que, em atuação, são raros dentro de uma população de mais de 100 mil habitantes, não é? Então, não há um fomento, né, de incentivo. Até tem gestores que questionam, não, mas o artista, ele precisa ter sempre o sonho ativo. Como é que vai ter o sonho ativo se ele não tem a motivação para poder produzir o seu sonho, né? No caso da gente, que estamos dentro dessa área literária, ou então eu na área das artes visuais, eu tenho o incentivo do meu próprio trabalho dentro da educação, que é o que me puxa, que me faz dar esse salto para continuar investindo nas linguagens artísticas. Mas quem vive só da arte em si, principalmente aqui na cidade de Patos, né? De onde tira esse despertar, né? De poder continuar investindo? E como se investe se não há incentivos, né? Então é preocupante, né? É sim. A gente vem inclusive criticando muito o fato, por exemplo, não dá para você fazer um evento cultural aqui em Patos, vindo de João Pessoa, e fazer um evento cultural aqui em Patos às 4 horas da tarde. Sim. Né? Sim. Aí você faz um evento numa quarta-feira, às 4 horas da tarde. Ah, mas Patos não tem artista. Tem muita artista, né? Sim. A questão é que poucos artistas eles conseguem viver exclusivamente daquilo que produzem. Então, uma quarta-feira, 4 horas da tarde, o pessoal está trabalhando, né? A gente está trabalhando no comércio, outras pessoas estão com seus empregos. Infelizmente, né, a nossa classe artística, ela não consegue, infelizmente, viver apenas da sua arte, né? Mas na parte de arte visual, aqui na cidade de Patos, eu diria, inclusive, dezenas de artistas nessa área, e bons artistas, viu? Bons artistas. Bom? Há também uma questão vinculada, porque com os editais eles são excelentes, e partem de uma construção individual, de uma produtividade individual. Você mesmo produz o seu material, banca o material do seu bolso, Júnior, ou você está tendo apoio financeiro de alguma instituição? Bom, é a quinta obra que saiu do meu bolso, né? Toda a produção saiu do meu bolso, embora tive obras que tiveram premiações pela Lei Aldir Blanc, mas já obras que eram publicadas. Né? A Aldir Blanc não publicava para incentivo à produção de uma obra, mas sim premiava aquelas que já existiam dentro do celeiro artístico. Então é a minha quinta obra, né? Após a quinta obra que eu consegui, digamos que entrar numa editora, que recentemente eu participei de um concurso internacional pela editora Asis, pelo selo Azinha, onde uma das minhas obras, A Raposa, vai ser publicada em mais de 13 países, em língua portuguesa, né, que é uma editora que ela foca no público brasileiro que mora na Europa, na Ásia e também aqui na América. Então, vai ser publicado em mais de 13 países, né? A gente está no processo de assinatura de contrato. É um contrato de 1 ano para poder eles trabalhar em cima da divulgação dessas obras e distribuição. Né? Então foi um período de 5 obras para poder eu ter esse reconhecimento e correr atrás, né? Muito em relação a isso, né? Às vezes até quando a gente levanta questionamentos para a Secretaria de Educação ou então outra instituição adotarem obras nossas, a gente não fala nem também na questão financeira, né? Porque a gente vai se virando pelas poucas vendas que a gente consegue fazer, pagar os custos. Mas a gente quer virar memória, a gente quer que isso entre, né, dentro da nossa história como algo que trouxe uma contribuição importante. É isso que Aurélio busca com os quadrinhos dele, outros escritores como Nádia, e diversos escritores que eu poderia listar aqui, João Miguel, que está iniciando agora. Né? A gente quer virar memória, a gente quer marcar uma história, um momento, e ouvir do que Cláudia também falou aqui, que é justamente algo que ele se identifique com aquela história, né? Dizer, isso aqui é a minha história, isso aqui sou eu, isso aqui foi produzido aqui, isso é muito bacana. Isso é muito bom. Inclusive, o João Miguel,
eu acho muito bacana porque ele lançou, né, o livro e ele participou de todos os lançamentos Sim. na área de literatura infanto-juvenil e Sim. também nas outras áreas. E, assim, a Alexandra ela tem um cuidado Sim. muito grande com isso, né? Então, eu acho que o futuro dele na área da literatura vai ser gigantesco, né? Porque Sim. ele vem bebendo de fontes diferentes, participando O acompanhamento sabe? familiar também, né? Porque a Alexandra é fantástica, o esposo também incentiva muito, né? Já tem a irmã que está iniciando também nesse processo de iniciação literária, de produção, né? Então isso é muito importante, né? Que sirva de exemplo para muitos pais que chegam no meu privado dizendo: Júnior, meu filho quer lançar um livro, o que é que precisa? Primeiramente o seu incentivo, né? Então se a família tiver esse pontapé inicial, então tudo flui melhor. Que bacana. Cláudia, eu queria que você... O programa Funis Cultural assim, é um programa que tem toda uma base, né, informativa, né? As pessoas, elas às vezes me abordam dizendo assim: poxa, mas que bacana aquele ponto da entrevista, é uma área que eu quero pesquisar um pouco mais. Então é um programa bem informativo, né, em todos os sentidos. E eu queria que você falasse um pouco, dentro da sua área de pesquisa, da sua área de atuação, né, em relação a letras, sobre estudos da linguagem e estudos de letramento, né? Eu queria que você explicasse esses termos para a galera que está nos vendo através da Brisa TV, da TV Sol, das plataformas digitais, e também a galera que está nos escutando através da Rádio Tabajara. Quando a gente fala em estudos da linguagem, que é justamente o programa do qual eu faço parte no doutorado, né? Então, ele abarca outras linhas de pesquisa, né? Na questão de linguística aplicada, de literatura. E nessa questão de linguística aplicada, entra o letramento, né? O letramento como uma forma de compreender a linguagem, compreender a leitura e a escrita, muito além da decodificação, muito além daquela leitura que você lê juntando as palavras, né, juntando os parágrafos, mas uma leitura e uma escrita que atendam às diversas demandas sociais, que é isso que a gente almeja, né, como formadora de cidadãos, para que esses alunos, os alunos sejam sujeitos emancipados, empoderados, né, prontos para agir no mundo de maneira autônoma, que eles vejam a leitura e a escrita não apenas como uma atividade escolarizada, né, mas como práticas sociais, práticas que se efetivam na sua vivência. Aliás, são vivências, né, diárias, nas quais a leitura e a escrita perpassam. E essa questão do letramento é muito importante para mim como pesquisadora, né? Eu já desenvolvi um projeto de letramento junto aos alunos da Escola Santa Terezinha, no Rio Grande do Norte, em que a gente vai observando o desenvolvimento da leitura e da escrita daqueles alunos ao longo das etapas do projeto de letramento. Então, não são atividades estanques que o professor chega com uma proposta e o aluno precisa dar conta, né? Mas são atividades de leitura e escrita que não estão restritas apenas ao âmbito escolar, mas podem atingir outros domínios. E um ponto interessante é que nos projetos de letramento, os gêneros emergem da situação, né? Então, o professor não diz: hoje vamos trabalhar uma carta argumentativa. Não. Por que nós vamos trabalhar uma carta argumentativa? Por que nós vamos trabalhar um artigo de opinião? Qual a finalidade daquele gênero? Qual o propósito? Qual a intervenção que ele vai realizar, né? Então, o gênero ele surge muito dessa demanda social. Particularmente, eu gosto de trabalhar muito com projetos, né? E
Na pós, eu me deparei com essa questão do letramento, mas a questão de projeto, assim, permeia minha formação desde estudante até como formador, professora iniciante, né? Eu tive grandes professoras de língua portuguesa, como Dona Rosalba, Socorro Vieira. Assim, acho que assim, Socorro Vieira é meu grande espelho, sabe, em relação à realização de projeto de leitura. É uma professora que não se limitava às atividades didatizadas. Ela procurava sempre se movimentar pelo espaço escolar, pela cidade. E isso favorece muito, né, o desenvolvimento da leitura e da escrita. Socorro Vieira é fantástica, né? Então, assim, foi uma pessoa que contribuiu sobremaneira, tanto para a minha motivação em desenvolver projeto, como, assim, para a minha iniciação na carreira docente, né? Então, foi, assim, tipo, minha madrinha, vai lá e ensina, né? Então, Socorro Vieira realmente, assim, é um grande espelho para mim. E na pós-graduação, eu, assim, quando vi a questão do letramento, precisamente no mestrado, eu vi que há algo mais profundo do que simplesmente usar a leitura e a escrita de maneira artificializada ou simplesmente para atender uma atividade escolar, né? O uso dessas técnicas tem uma responsabilidade social muito grande. Você vai a um supermercado, você vai a uma casa da cidadania, vai em busca de um trabalho, vai fazer a inscrição em um vestibular, em um Enem, tudo isso envolve leitura e escrita. Então, a gente preparar o aluno não somente para questões pontuais de leitura e escrita, né, mas para questões que eles vão se deparar no âmbito social, em uma dimensão maior. E hoje eu me encontro como doutoranda na linha de pesquisa Letramento e Contemporaneidade, que contempla justamente esse viés etnográfico de você se envolver, né, e tentar compreender o que as pessoas fazem com a linguagem nas diferentes esferas sociais. Particularmente, eu estou pesquisando as práticas de letramento do professor no novo ensino médio, né? Então, eu trato do trabalho prescrito e do trabalho realizado. Até que ponto o professor tem condição de realizar aquele trabalho preconizado nas normativas? Será que as escolas estão oferecendo espaços, recursos para que o professor realmente desenvolva práticas de letramento adequadas àquelas prescrições? E, além das prescrições, que outras práticas de letramento o professor realiza? Porque nós sabemos que existem as prescrições, existe o que, de fato, o professor realiza e é visível, e existe um trabalho muito maior que não é visível, né? A invisibilidade do trabalho do professor que não está ali prescrito, nem tampouco não realizado. Então, a proposta é essa, né? De ver que nem todo o insucesso da educação é devido ao fracasso do trabalho do professor. Existem muitos outros entraves que permeiam esse trabalho. Interessante, né, essa abordagem, né? E aí, agora eu volto aqui, né, para nosso querido Júnior, né, para que ele possa falar um pouco sobre essa proximidade dele com o público, né? Você vem participando, Júnior, cada vez mais de lives, né, na internet, de eventos, né, de eventos nas escolas também que te convidam para bater aquele papo, né? Então eu queria que você falasse
né, um pouco sobre essa estrutura de proximidade que você vem desenvolvendo com os leitores e também com os pesquisadores, né? E até que ponto isso te ajuda nas ideias para os lançamentos dos novos projetos. Então você já comenta essa proximidade e já dá aquele spoiler, né, sobre projetos futuros. Deusimar, eu venho do âmbito da linguagem das artes visuais, onde o artista visual em si, ele é muito introspectivo, né? Ele está acostumado no processo do seu fazer artístico, estando ali no seu ateliê, ou no seu quarto, com o seu quadro, o seu bloquinho de papel, sua caneta, seu pincel, né? E quando a obra chega ao espectador, ela já chega pronta, num quadro, numa imagem, numa tela de um aparelho eletrônico e tal. Então, o artista visual, ele não tem esse contato diretamente com o seu público, né? Assim, em termos de fazer o processo de criação. Assim como o escritor, não é? Que também é um artista solitário. Ele está ali naquele momento, né? Escrevendo ou então digitando, e quando a obra já chega é pronta na mão do seu leitor. Mas como eu trabalho com outros tipos de linguagens, por exemplo, o entretenimento, agora essa parte teatral, né, com o fantoche, a parte musical, que me desafiam a poder me expor de uma forma que eu não estava acostumado, né? Por mais que Júnior é expressivo na hora de falar, mas Júnior também é tímido e ele também sofre muito para ele estar na frente de uma plateia, para poder falar sobre a sua obra, para poder cantar sem saber cantar, ou então articular um boneco enquanto fala sobre seu processo de desenho, de escrita, e juntar todo esse mundo num universo só. É algo que é uma experiência muito louca, né? Muito louca. E que, assim, tá dando certo porque está sendo visto pelo público-alvo, né? No caso, as crianças, educadores, e que eles vêm até a mim dizendo que meu trabalho serve também como inspiração para eles. Então, o primeiro contato que eles têm com o escritor, o primeiro contato que eles têm com o ilustrador, não é? Isso é um mundo muito novo. Recentemente, eu fiz algumas cidades, como Malta, que a Alexandra até me levou para lá, e foi fantástica a questão da experiência, né? Com as crianças que, no momento da sessão de autógrafo, chegava para mim com um livro e porque queria falar algo para o escritor. Olha, eu escrevi isso, você pode ver, eu desenhei isso, você pode ver, não é? Eles até me deram uma obra lá, pintaram o gato Juan num quadro, e depois eles questionaram até a Alexandra: professora, será que ele colocou aquele quadro mesmo na casa dele, né? Então, tipo assim, eles veem aquela figura que nós, que não tivemos essa oportunidade da geração 80, 90 aqui no sertão, de estar em contato diretamente com um escritor, né, ou com um ilustrador. Então, quando eles têm esse contato com alguém daqui, significa muito o interesse de ter esse produto em mãos, né, de ter essa obra apreciada, né, de sentir realmente a essência do sentimento que há dentro desse livro, né? Então, eu vejo muito isso, que há um significado maior, que até depois eu recebo o feedback de gestores, professores que falam: Júnior, olha, isso aí foi muito importante, o pai chegou aqui, falou que, olha, o filho chegou com um livro em casa, mãe, eu conheci o autor daqui, eu conheci esse escritor, não é? Então é uma responsabilidade também social. Não apenas do cultural, né, do fazer, mas sim social, de você significar algo na vida daquela pessoa ali, principalmente que está em formação de personalidade, né? Isso me gera uma responsabilidade também muito grande. Então, quando eu tô, né, o Júnior, o Misaki, né, o artista lá, né? Então, existe toda uma camada, uma esfera que eu preciso encarar, não é? Eu, da minha forma introspectiva, o por trás do artista, né? E o a partir do artista para esse público que está apreciando, conhecer o meu trabalho enquanto ilustrador, enquanto, sei lá, músico, teatral, né? Escritor, e que quer se espelhar e se inspirar naquilo ali que está sendo visto, né? Que bacana, viu? Projetos futuros, nós estamos chegando, né, na parte final do programa Fundos Cultural de hoje, o que é uma pena, porque a gente vai precisar fazer o repeteco, viu, disso aqui. Porque tem por isso que eu já voltei 3 vezes, viu? Tem muito assunto, viu, Cláudia, que a gente ainda precisa abordar. Mas, sim, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural de hoje. E eu queria deixar, né, os microfones abertos para que vocês possam fazer as considerações de vocês, divulgar, né, o lançamento do livro na próxima sexta-feira, convidar, né, as pessoas. Fiquem à vontade, né, para fazer as considerações finais.
Bom, Deusimar, eu quero agradecer, né, mais uma vez à Funis Cultural, a Milena também, né, que mesmo na correria dela, ela cedeu esse espaço, que hoje era um programa especial para ela, mas que ela teve essa gentileza de nos ceder para poder falar, já que é a semana do lançamento, né? E é toda a estrutura da Funis, da TV Sol, que a imprensa patoense para mim tem sido maravilhosa em relação à propagação dos meus trabalhos. Então eu agradeço muito a imprensa, quero agradecer, não é, a Cláudia por ter feito esse momento aqui comigo e sempre estar apoiando os nossos projetos, a professora Regiane, que não pôde vir por questões de saúde na família, mas que também está sempre apoiando, a Verônica Dantas, que fez o prefácio do Miguel e Celular, que é a coordenadora do Colégio Cristo Rei, e que está adentrando, né, com as obras dentro da escola. Irmã Aparecida também tem super apoiado, e é interessante porque o Colégio Cristo Rei foi a primeira escola a adotar, de fato, na sua lista de material, né, livros de autores patoense, o do João Miguel, né, o do Gato Juan já foi também adotado, e agora Que vai ser bacana. adotado o Miguel e o Celular. Isso é importante porque é uma escola de grande renome, né, na educação aqui da nossa cidade. E isso para mim é uma, né, assim, como escritor, é muito especial. Agora em setembro a gente vai estar fazendo alguns eventos, vou estar participando de um evento educacional chamado Vega XP em Campina Grande, durante os dias 20 e 21. No final de semana anterior vou estar também no HQ Coremas, né, que Aurélio está até fazendo a produção desse evento lá na cidade de Coremas, junto com Assis, que é um influente de Assis, que é influente na cultura da cidade de Coremas, né? E vem aí o Conedu em outubro, que eu acredito que Cláudia vai publicar um montão de artigos por lá. Eu vou estar lançando o meu livro do mestrado, o Quadrinizando nas aulas de arte. E no dia 15 de outubro estarei na Bienal Internacional do Pernambuco, palestrando sobre as memórias do Pequeno Príncipe, A Raposa Depois de Aquele Adeus, né, que já vai ser, digamos que, uma pré-estreia aí para a segunda edição da nossa obra da Raposa, que vai ser publicada pela editora Asis, né, Asis da Literatura, e que tomara que ganhe o mundo por aí, né? Então, assim, ideias, a cachola aqui não para de funcionar, né? Já até falei para a Cláudia de futuros projetos. Eu disse, Cláudia, quando você tiver uma folguinha aí do doutorado, vou lhe apresentar uns textos, né? Porque, assim, a gente tem essa responsabilidade educacional e social, né, Cláudia? A gente tem que fazer realmente os nossos alunos acreditarem naquilo que a gente prega em sala de aula. Sim, né? sim. Nós não somos apenas professores que fizemos uma licenciatura, passou num concurso e falo que está no livro didático, né? Então, tipo, Cláudia é revisora não só dos meus projetos, mas já revisou vários projetos no Rio Grande do Norte, aqui em Patos. Ela está por dentro da literatura, né? Assim como todas as pessoas que já trabalharam comigo nos outros projetos, são pessoas que eu chamo que realmente leva, né, para a sua vivência em sala de aula aquilo que eles observam no seu cotidiano, né? E eu acho interessante isso. Assim como você é historiador, né? Você traz fatos históricos para dentro da sua sala de aula. A gente não só segue a receita do que está escrito dentro de um plano didático, Sim, né? sim. Então, é isso que a gente busca, né? Então, eu agradeço demais esse momento aqui. E eu quero voltar quarta, quinta, 10ª, 20ª, né? Eu vou Vida, estar sempre. vida longa ao programa e vida longa aos seus trabalhos. viu? Obrigado. Cláudia, fica à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né, por estar aqui e falar um pouco sobre a importância da leitura e da literatura, sobretudo no âmbito escolar, né? Acho muito importante esse conhecimento, né, esse espaço ser dado nas instituições. Quando eu ingressei no doutorado, né, que eu faço parte de um grupo que pesquisa justamente sobre o letramento laboral em diversos contextos, e a orientadora, as professoras, né, sempre debatiam um ponto da gente não ser doutor da própria tese, né? Então, o fato de fazer um doutorado em estudos da linguagem, né, mais estritamente no âmbito do letramento laboral, né, que esse é um escopo já em ascensão e teve início com a professora Ana Paz, a gente não se limita a isso,
né? Mas viver outras experiências, principalmente quando somos docentes, né? Seja da educação básica, seja da educação superior. Então, esse link do letramento com a literatura é indispensável, né? Na formação cidadã. E bacana, né? Que bacana que vocês estão juntos nesse e em outros projetos, né? Então a Fundação Hernani Sátero está de portas abertas, né, para apoiar as iniciativas, né, dos escritores, dos produtores, e é sempre um prazer, né, poder recebê-los aqui no programa Funes Cultural. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês, você que acompanhou através da TV Sol, da Brisa TV, das plataformas digitais, YouTube, Facebook, também você que nos escutou através da Rádio Tabajara. Um forte abraço. Semana que vem estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Funes Cultural. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Artigos pra festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo do sertão. Eita, simbora! Líder no mercado de embalagens. Temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque Embalagem, essa eu confio. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O Grupo KHG tem o que você precisa. Se você quer comprar seu carro novo ou usado, se você quer comprar seu imóvel ou construir, se você quer crédito para capital de giro ou pagar dívidas, o Grupo KHG tem a linha de crédito para o que você precisa. Linhas de créditos a partir de R$10 mil, com prestações que cabem no seu bolso. Planos para caminhoneiros, motoristas de aplicativos, entre outros. Você que está negativado e com score baixo, nós temos a solução. Venha para o Grupo KHG. 0800 000 2501. Atenção Patos e região! A hora de comprar carro novo está chegando! De 31 de agosto a 2 de setembro, mega feirão de carros novos e seminovos de toda a região. Mais de 400 carros à sua escolha. Primeira parcela para até 90 dias. Taxas a partir de 0,99. Vantagens exclusivas e aprovação de crédito na hora. Aguarde! De 31 de agosto a 2 de setembro, mega feirão de carros no Terreiro do Forró em Patos. Apoio Bradesco Financiamentos. Crédito sujeito à aprovação. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo,
tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.